Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Muito bem. Amados, hoje quero convidar os irmãos para abrirem, deixarem abertas as suas Bíblias no livro de Apocalipse, livro das revelações, ou revelação. Você vai manter a Bíblia aberta, aí no capítulo 1. Nós vamos, na verdade, usar alguns textos. Os textos já foram distribuídos com alguns irmãos, aliás, até que acho que do grupo, para facilitar, e eles vão lendo aí, à medida que a gente for solicitando aos irmãos, tá? Bom, mas antes de ler, vamos lembrar de algumas coisas, né? Do começo ao fim, irmãos, da Bíblia, né? A gente vai perceber e ler acerca de bênçãos e maldições. Vamos lembrar que o Gênesis, né, começa com Deus abençoando ali os animais, os primeiros seres humanos, para logo em seguida, após a queda do homem, o mundo, né, a terra e até o próprio homem conhecer as maldições, né? O livro de Apocalipse, ele não vai fugir à regra, ele também vai começar falando de bênçãos, mas vai passar boa parte do seu tempo, né, do seu escrito, falando justamente de juízos e de maldições. Mas ele vai terminar também com uma bênção gloriosa. Então essa bênção e maldição, ela está presente na Bíblia. A bênção a gente sabe que é sempre decorrente da obediência a Deus, né? E a maldição decorrente da desobediência. As bênçãos refletem o amor de Deus. Elas são asseguradas pelo viver em obediência ao nosso Deus. Porque ser obediente a Deus é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor. E como eu disse, as maldições resultam da desobediência a Deus, né? Essa bênção de Deus, ela não é resultado de acaso, ou de sorte, ou de merecimento em nossa vida. Mas é resultado da sua graça e do seu amor para conosco. E nós vamos observar desse amor, a gente está escrito na palavra, está lá em Romanos 8:38, desse amor, esse amor que Deus tem para conosco. E por intermédio de Jesus, criou esse laço, né? Pela obra perfeita de Cristo, esse laço inquebrável, porque Deus não quebra a sua promessa. Então esse amor de Deus, que nós conhecemos, um dia foi dito pelo apóstolo Paulo que nada, nem ninguém pode nos separar desse amor. Nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar desse amor. E esse amor, essa vida com Deus nos traz alegrias, né? Alegrias tremendas. E o próprio Cristo, certa vez, disse que dessa alegria, está lá em João, capítulo 16, 22, ele diz assim: também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Então Jesus está dizendo que apesar das tribulações, apesar de vivermos dificuldades,
Um dia essa terra, ou a nossa vida, vai conhecer a paz perfeita. E essa alegria, Jesus está dizendo, ninguém pode tirar da sua mão. Porque ela um dia foi dada por Deus. Desde o instante em que você tem Cristo no seu coração, o inimigo das nossas almas não pode tirar Deus. Ele não tem esse poder de roubar a nossa alma das mãos. Mudei de microfone, viu, Júnior? Obrigado aí. Então, irmãos, voltando aqui para o livro, o tema principal do livro é a vitória de Cristo sobre toda impiedade. Cristo vencendo a morte, Cristo vencendo toda a impiedade, tudo aquilo que foi contrário a Deus. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios perecerão, todos. Mas ela traz uma esperança maravilhosa que diz que a igreja do Senhor, essa com Cristo, por Cristo e por causa de Cristo, essa vai também triunfar. Essa não perecerá. No livro do Apocalipse, Cristo é mostrado sempre como vencedor. Sempre como vencedor. E em síntese, o livro é mais ou menos assim. Como eu disse, é um livro centrado na pessoa de Cristo. É um livro que João não teve autorização para selar e fechar, ou seja, é um livro que está aberto, porque as coisas vão acontecer. São coisas que vão acontecer. Muitas já aconteceram, as coisas estão acontecendo, e muitas outras coisas vão acontecer. Portanto, João não teve permissão para fechar o livro, porque essa profecia, as profecias todas não se cumpriram. E o mundo verá, as pessoas verão, todos verão essas profecias se cumprirem. Porque foi o próprio Deus quem determinou isso. Nós vamos ver no primeiro capítulo ali, revelação de Jesus Cristo, né? Revelação de Jesus Cristo, é na pessoa de Cristo que a palavra de Deus se revela. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa mensagem vem do próprio Deus. A mensagem vem do próprio Deus. Deus criou a história, Deus criou a humanidade, Deus criou a todos nós. Deus chamou-nos ao seu serviço. Então, ou seja, as coisas que vão acontecer, vai mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Alguém que determina a história diz que essas coisas vão acontecer. E é interessante que depois ele diz, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A notificação é uma declaração, é um ofício avisando a pessoa de alguma situação. Notificar, tornar a pessoa ciente de algo que está acontecendo e que irá acontecer em decorrência daquela atitude ali. Notificar você, olha, está notificando você porque é uma infração, porque você cometeu infração de trânsito e por causa dessa infração você vai pagar uma multa. Você foi o quê? Notificado daquela coisa ali. Então é interessante que Deus ele vai dizer que ele vai notificar por intermédio do anjo, né, a João, que estava ali preso na ilha de Patmos, em decorrência ali o imperador Domiciano tinha colocado ali, ele já estava bem velhinho. Nessa altura ele era o último apóstolo em vida ainda. O Domiciano jogou para lá para ver se ele parava de pregar. Olha lá, preso. Parando de morrer, mandou lá para o exílio. Mas lá no exílio Deus o achou. Deus o encontrou. Deus estava lá também com João. E lá, na ilha de Patmos, ele traz a revelação do livro de Apocalipse para João. Deus, ele traça a história. Deus determina a história e Deus diz como vai acontecer essa história. Aleluia. Nos capítulos 7 e 14, nós vamos ver a igreja perseguida, na 15 também, ao longo dos séculos, e ela é vista como vencedora também.
No capítulo 8, nós vamos ver o juízo de Deus sobre a terra. É interessante também, irmãos, que nós vamos ver no Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, né? Esses símbolos, irmãos, às vezes, né, ele pode trazer, podem ser claros para uns, mas sombrios para outros. Ele pode ser revelador para uns, porém, ele pode ser misterioso para outros. Ele é um livro de profecias, certamente, mas é um livro que não esconde verdades. É um livro de bênção, de juízo, de condenação. O teólogo americano, presbiteriano Charles Erdman, ele vai dizer o seguinte: Apocalipse jamais procura ocultar o quadro que pinta. Se menciona o cordeiro que foi morto, também fala da ira do cordeiro. Se fala de um rio de água viva, também fala de um lago de fogo. É um livro relevante. Trata das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, esse é um livro que se fala de juízos e condenações sobre toda impiedade, como dissemos. Também essa verdade nos traz a vitória de Cristo, e com essa vitória de Cristo, a vitória da igreja de Jesus. Ou seja, a história da igreja e a sua glorificação eterna. O livro de Apocalipse é um livro de revelações que todos devem ler. Isso é uma notificação de Deus para toda a humanidade. Todos devem ler e tomar conhecimento, porque ninguém vai escapar do que está escrito aqui, para o bem ou para o mal. Estar com Cristo significa escapar para o bem. E estar sem Cristo significa a morte eterna no lago de fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então, para o povo crente não deve ser um livro de assombração, um livro tenebroso, mas é um livro de esperança. E é um livro também de certeza. Esperança de que Deus está conosco e vai estar sempre, a todo tempo. E a certeza de que o nosso Cristo vai voltar. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E a sua igreja, quando o Cristo chamar, subirá gloriosamente com ela. Amém? Nós vamos usar alguns textos, como eu disse, para isso. E eu vou pedir então ao meu ajudante de ordens aí, ou melhor, vamos ali, o meu ajudante de leitura, ou a ajudante para ler. Quem vai ler aí? Primeiro versículo, capítulo, é o versículo 13, irmão, quem não está no som aí? Isso. Júnior. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, é interessante a gente perceber, ele vai dizer o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, é recomendação de Deus que todos nós leiamos a sua palavra. E temos por prática ler esse livro de Apocalipse, porque nós vamos acompanhar os acontecimentos. Eles não vão nos pegar desprevenidos. As coisas que acontecem no mundo, estão acontecendo, não devem nos trazer sobressalto. A Bíblia nos diz que no final dos tempos as coisas iriam piorar, os relacionamentos. Os homens, por sua ganância, estariam cada vez mais contradizendo a palavra de Deus, sendo desobedientes à palavra de Deus. Filhos contra pais, pais contra filhos, famílias destruídas, ação maligna de Satanás, ação maligna na vida das pessoas, trazendo desamor cada vez, a indiferença com a vida das pessoas. Ou seja, isso tudo são sinais do fim dos tempos. E quando Deus diz ali que o tempo está próximo, evidentemente, nós devemos lembrar que esse tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando ele diz que o fim está próximo, ele está dizendo que
está tudo pronto. Ou seja, não há nada mais a acontecer suficiente para motivar a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é iminente, a qualquer instante. A qualquer momento, Deus pode chegar para Jesus Cristo, que está lá no céu, à sua direita, e dizer: filho, é chegada a hora de buscar a noiva. Isso não depende mais das nossas atitudes, da impiedade do homem, nem do clamor da igreja, de nada mais. Porque as coisas que deveriam acontecer até esse tempo da igreja já aconteceram. O próximo grande passo é a volta de Jesus. A próxima grande profecia se cumprir é a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então ele diz, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz, extremamente feliz. Bem-aventurado é aquela pessoa que é feliz porque ela é abençoada por Deus, porque ela está nas mãos de Deus. Então ela diz, você que está na mão de Deus, é cuidado por Deus, você é uma pessoa feliz, você tem o Deus Todo-Poderoso a cuidar de você. Ele diz, você, eu estou falando com você, que é feliz porque eu estou com você. Guarde essas palavras, porque elas vão acontecer. E você é feliz porque você espera dia a dia a volta de Jesus Cristo. Todo aquele que ama Jesus, todo aquele que ama a Deus, aguarda a volta de Cristo. Eu tenho a impressão que numa primeira fala nossa, quando a gente fala, se pergunta se quer morrer, não quer morrer, ninguém quer morrer, né? Você quer morrer? Eu quero morrer. Não, ninguém quer morrer, né? Até porque a vida não pertence a nós, até para querer morrer. A vida pertence a Deus. Ele é quem determina todos os dias da nossa vida. Então, querer morrer, ninguém quer. E nem deve querer. Mas todo aquele que ama, almeja a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus não significa a morte, significa, sim, a vida eterna com Ele, lá nos céus. E todo aquele que ama Jesus, almeja a sua volta, porque isso é a promessa de Deus. E como promessa de Deus, eu devo crer, eu devo internalizar em mim, eu devo guardar dentro de mim. Porque é uma palavra dita pelo meu Senhor, Senhor cuja palavra não volta atrás, não se arrepende dos seus atos. E a sua palavra é fiel e é verdadeira. Esse versículo vai nos ensinar que é uma bênção especial para aqueles que se dedicam ao estudo, à leitura da palavra de Deus. Olha, interessante, né? Falamos aqui um pouco de manhã, e a igreja tem falado disso, dessa recomendação, irmão, de todos lermos a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Irmão, você tem que ler a Bíblia. Se você não entende, não se preocupe, procure alguém que possa explicar. Mas você tem que ler a Bíblia. Não é somente bom para a nossa vida, é também Deus ordenando que nós devemos fazer isso. E perceba que no último livro, aqui já na última mensagem, Deus está dizendo, é bem-aventurado, é você que lê esse livro aqui. A leitura da palavra de Deus nos faz mais fortes, resistentes às investidas do inimigo. A leitura da palavra de Deus nos dá mais segurança, nos dá alegria. Quantas vezes estamos ali tristes, aborrecidos, e buscamos um versículo, e aquela palavra nos enche de paz e de alegria, de sossego. Através da leitura nós mantemos, irmãos, não somente o nosso coração aquecido, mas também certos da volta de Cristo. E a leitura é interessante porque ela vai deixar sempre na nossa memória, esse fato que um dia vai acontecer.
ele diz que o tempo está próximo. E como eu disse, esse tempo não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. Lembremos também que Jesus, o próprio Cristo, vai dizer lá em João 5,39, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim. Então, na leitura encontro o Evangelho, na palavra encontro Jesus Cristo, na leitura da Escritura, eu encontro o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Vamos aplicar esse versículo para nossas vidas, irmãos? Dedicar tempo diário para ler e meditar nas Escrituras. Não deixe de fazer isso. Não deixe de ler. Eu disse hoje pela manhã e não lembrava bem da frase, e continuo não lembrando, mas vou dizer só a essência dela. O pregador disse que a rede social é a maior prova de que se nós não oramos é porque não tínhamos tempo. Ele está dizendo o quê? Que às vezes perdemos muito tempo na rede social, mas não temos tempo para orar a Deus, nem para ler a sua palavra. Como disse de manhã, às vezes a primeira coisa que fazemos é ver o celular para ver se tem alguma mensagem. Você acorda 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e lê para saber se tem alguma coisa para fazer. Olha a ansiedade nossa como é que é, né? Ou se alguém passou alguma mensagem de madrugada. Mas às vezes não sentamos na cama e agradecemos pela noite. Porque cada vez que você abre os olhos, você está sendo alvo, objeto da graça de Deus em sua vida. E você não merece isso. Ninguém merece isso. Essa leitura nos traz preparo espiritual para a diversidade do dia a dia e nos ajuda a estarmos em sintonia com Deus. São os benefícios que a leitura da palavra de Deus traz para nós. E a leitura desse livro aqui de Apocalipse vai nos trazer a santa esperança na promessa de Deus na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cadê o versículo 2? Quem vai ler aí? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 13, versículo 14, versículo 13, viu, irmãos? Se quiser colocar aí na TV. Apocalipse 14, 13. 14, 13. Obrigado, Romília. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso significa, irmão, dizer que alcançarão a misericórdia, ou essa graça aqui, aqueles que forem fiéis até a morte. É importante terminar os nossos dias bem com o Senhor. É importante, interessante, vemos na nossa caminhada aí, acho que o Manelito já viu muito disso, o André está começando, mas vai ver. Pessoas que começam na caminhada espiritual, na caminhada na igreja, com tanta força, vigor, fazem de tudo. Acho que de limpar o chão, de pregar e cantar, faz de tudo um pouco, quer fazer tudo também. Mas começa com o tempo e começa a esmorecer e parece que a chama se apagar e acaba terminando os seus dias bem distante daquele primeiro amor lá. Esse versículo vai nos lembrar, irmãos, que o fim está próximo. Deus está dizendo. Ou seja, está tudo pronto. Se é amanhã ou depois, daqui a 100 anos, não importa. Aquele que tem o poder da decisão, a soberania sobre o tempo e sobre essa notificação, é que vai dizer a hora dessas coisas acontecerem. Não é a nossa ansiedade, o nosso medo que vai fazer com que Deus apresse a volta de Cristo. Essa vontade de Deus, ela é soberana, porque Ele sabe o dia e a hora em que Cristo deve voltar. Mas Ele diz para nós, olha, prepara.
E bem-aventurado é você que desde agora que recebeu Jesus, desde agora que recebe Jesus, que tem sua vida transformada, que deixou as coisas do mundo para seguir Jesus Cristo. Bem-aventurado é você que deixou o mundo para trás. Você hoje tem Jesus no seu coração. E se por acaso você morrer por causa do Evangelho, você continua sendo bem-aventurado, porque a morte para você não é o fim, é o começo da vida eterna com Deus. Ser fiel até a morte. Amós, capítulo 14, 12, vai dizer para Israel: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Essa ordem aqui, esse direcionamento não passou, irmãos. Nós devemos estar diligentemente todo dia nos preparando para essa volta de Jesus, porque Ele pode voltar a qualquer momento. A morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, e nem o fim da sua existência. Para uma pessoa salva, morrer é uma bem-aventurança. Significa estar com Deus e com Cristo por toda a eternidade. As pessoas vão chorar. As pessoas vão chorar. É natural isso. Nós não sabemos dos sentimentos de alguém que já passou para lá, porque os de lá não vêm para cá, viu? Não há possibilidade de reencarnação, viu? Ninguém que lá passou para cá para contar como é que foi lá. A Bíblia diz que nós não sabemos, não temos nem ideia, nem ouvimos, nem vimos as coisas maravilhosas lá da eternidade. Agora, se pudéssemos imaginar alguém de lá olhando para nós, alguém que partiu para a glória, era dizer: por que vocês choram? Eu estou nos braços do Pai. Eu não entendo por que vocês estão chorando. Eu estou na glória eterna. Teve um pastor que me foge o nome dele agora. Ele estava bem velhinho, pregador por muito tempo. E aí então, já estava bem adoentado no seu leito de morte. E a igreja orando pela saúde do pastor, pela vida dele. Ele chamou os presbíteros e disse: parem de orar por mim. Parem de orar por mim. Eu estou indo para os braços do Pai. A vida não me interessa mais. O que é que eu vou fazer aqui? O Pai me chama, eu vejo o céu aberto, e vocês estão impedindo com as suas orações. Parem de orar por mim, porque eu vou para os braços do Pai. Bem-aventurado é aquele que desde agora morre no Senhor, que deixam sua vida para seguir a Cristo, que não se importam com o porvir, porque ele pertence a Cristo. Não se preocupam com o amanhã, e se preocupar, falam no caráter ansioso, humano, doentio, porque o nosso amanhã pertence a Cristo. Esse versículo vai nos encorajar a permanecer firme na fé, mesmo em meio a tribulações. Também vai nos lembrar que as nossas obras nos acompanham. Isso significa que as coisas que fazemos em nossa vida terrena têm impacto eterno. A Bíblia vai nos recomendar, irmãos, a desenvolver a salvação, a estar nas mãos de Deus, para que Ele possa agir na nossa vida. Percebe? Então, essa vida ela é dinâmica. O que nós temos ela é dinâmica. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade, sim. A nossa vida aqui vai determinar em muito na nossa eternidade. Eu não estou tirando o caráter da cruz de jeito nenhum, por favor. A salvação é Cristo. Eu estou dizendo acerca das nossas decisões. Devemos sempre tomar decisões que estejam alinhadas com as decisões ou os caminhos de Deus para a nossa vida. Porque a obediência a Deus é um dos fatores preponderantes para a sua bênção nas nossas vidas.
Esse versículo vai nos lembrar também, irmão, de nos manter a perspectiva da eternidade, né? E não desanimar. Eu devo estar sempre, irmãos, olha, imagina aí você correndo atrás de um prêmio. Imagina aí. Lembra aquele coelhinho, né, que você bota uma cenoura na frente, ele nunca vai parar enquanto não pega a cenoura? É mais ou menos assim a nossa vida. Temos diante de nós a eternidade com Deus e com Cristo, que nos está assegurada pela obra de Cristo lá na cruz, e segundo a promessa de Deus desde a fundação do mundo. Então a salvação está garantida. Você está salvo por Cristo Jesus. Mas essa eternidade nós estamos andando atrás, perseguindo-a, e nós só vamos poder tocá-la no dia em que Cristo nos buscar. Então até lá, devemos manter o quê? Viva a nossa chama na presença de Deus. E na esperança gloriosa de que Cristo vai voltar para nos buscar. O outro versículo está lá em, deixa eu dizer logo para os irmãos, para eles, né? O menino da técnica ali abrir, né? Apocalipse 16 e 15, quem vai... Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse começa justamente com vigiar, né? Não sei se eu falei no início, nós vamos encontrar no Apocalipse 7 bem-aventuranças, né? 7. E é interessante que ela vai começar lá no capítulo 1, versículo 3, depois salta para o 14, ou seja, nesse intervalo de tempo, muitos juízos e condenações, também tem a história da igreja ali naquele meio, mas salta lá para o capítulo 14 para falar da segunda. E lá no finalzinho, ela vai então falar de todas as bem-aventuranças, ou seja, já mesmo no preparo do final do livro, já no final da vida, comparando assim, né? Leia novamente, por favor, foi Valquíria, foi? Leia, por favor, de novo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa terceira bem-aventurança, irmão, vai começar nos recomendando a vigiar. E vigiar. Bem-aventurado aquele que vigia. Né? Então Deus está dizendo que muito feliz, que a pessoa que é feliz, aquela pessoa abençoada por Deus, ela é vigilante, não somente quanto à sua questão espiritual, mas também quanto à sua questão, digamos assim, não só questão na igreja espiritual, mas também na sua visão cotidiana, rotineira de mundo. Aquele que professa, aquele que fala do nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem a obrigação de demonstrar alguns fatores humanos, como sendo educação, ética, comportamento, caráter. E são fatores que Deus transforma a nossa vida para moldar-nos ao aspecto de Cristo. E nós, nesse aspecto nosso, nesse nosso estilo de vida, venhamos a testemunhar, não somente através da fala, mas sobretudo através do comportamento. E a diferença na nossa vida, irmãos, tem que ser Cristo. Não é educação. Não é educação humana, eu falo, mas é aquela que provém de Deus, porque ela transforma a nossa vida segundo o caráter de Cristo. Você quer que eu lhe dê um dado disso? Estava vendo no debate com um teólogo, né? E
um entrevistador fala para ele, né, que ele fala a questão da educação como sendo um fator preponderante, né, no crescimento do país, de um país, e também na educação secular, no dia a dia, né? Ele disse qual é o país? O Japão. Ele disse, olha, o Japão é um exemplo de educação. Você não cospe no chão, não joga papel no chão, respeita as pessoas, tudo funciona perfeitamente. Aí o entrevistador disse, ele disse, curiosamente não é cristão. Curiosamente não é cristão. Qual é a razão disso? Aquela transformação que Deus faz na nossa vida, ela deve ser perceptível. Tão perceptível que mesmo através da minha educação, da minha fala, as pessoas vão perceber Cristo na minha vida, nas minhas atitudes. Eu não posso deixar o mundo secular trazer para mim alguns conhecimentos que são fundamentais e básicos para a minha vida espiritual. Usar de ética, eu não preciso ser ético, eu não preciso ser cristão para ser ético. Não preciso. Agora, a ética cristã, só quem pode trazer é a palavra de Deus. Porque acima da ética humana que conhecemos está a ética cristã, a ética que Deus nos ensina. A ética humana vai dizer o quê? Não, a ética é de acordo com o seu ponto de vista. A ética vai de acordo com o que você entende o que é ética. Eu estava vindo hoje de manhã para a igreja, pastor André e Manuelito, lembrando de uma ilustração lá, salvo engano, na Suécia. E aí, um brasileiro foi fazer um treinamento lá, passando um tempo, e aí chegou na fábrica, o colega passou na casa dele, levou para casa, levou para o trabalho, chegou ao estacionamento, estava vazio. E ele parou bem distante lá da fábrica, e vieram caminhando, e entraram na fábrica. Aí o brasileiro disse, eu não entendi não. Nós chegamos cedo. E você parou o carro lá distante, não entendi isso não. Ele disse, é porque nós chegamos cedo. Eu deixo a porta aqui da fábrica para quem está chegando mais tarde. Assim ele não se atrasa. Ele ficou assim olhando, e é assim o negócio aqui, é? Isso é ética. Educação. Mas quando essa educação, essa ética vem de Deus, irmãos, ela é perceptível na sociedade. Essa mudança me faz a pensar nas pessoas, nas vidas. Essa vida de Cristo me faz ter piedade pelas pessoas também. Então essa obra de Cristo, sabe, ela é perceptível. E nas minhas atitudes eu vou estar sempre vigiando para que eu não venha cair em tentação. E vigiar está associado, evidentemente, à oração. Então ele diz que bem-aventurado é aquele que vigia. E quando ele diz que vigia, é aquele radarzinho que me diz, na minha situação, o que Cristo faria. É desse jeito assim. Isso aí suplanta, irmão, a educação humana ou a ética humana. Porque aqui nós vamos fazer de acordo com o que eu acho que é bom. Eu cheguei cedo, boto meu carro aqui perto da igreja. E é justo, viu? Estou reclamando não. Mas perceba, se eu for levar pelo caráter humano, eu vou estar sempre lembrando que eu vou fazer o melhor para mim. E quando eu sou forjado na palavra, eu vou fazer aquilo que Deus quiser para a minha vida. Depois ele vai dizer aquele que guarda as suas vestes. Guardar a sua veste é a sua própria vida. Estar atento. Não se deixar levar pelas ciladas do inimigo, do diabo. Estar atento à vida espiritual, a buscar a Deus, a ser exemplo dos fiéis, a estar contribuindo com a sociedade, com a igreja também. Lavar as suas vestes significa um dia ter sido alcançado por essa obra de Cristo, pela obra da cruz. E nessa obra, por essa obra, viver todos os dias. Porque o lavar das vestes, esse lavar das vestes, nos condiciona à salvação eterna.
Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Um dia Jesus foi orar no monte, chamou os discípulos. Daqui a pouco, quando ele foi orar, procura os discípulos, está todo mundo dormindo. Cristo, quando voltar, irmãos, não quer nos encontrar dormindo, e sim acordados espiritualmente. Por isso que devemos vigiar. Por isso que devemos guardar as nossas vestes, para não pecar. O mundo prega a felicidade, prega que a felicidade está na prática do pecado. Deus, na contramão, diz que a felicidade está em ser obediente a Deus. Porque é por intermédio da obediência que Deus nos abençoa. A felicidade, segundo diz um pastor, ele diz, a felicidade está na santidade, na pureza, na vida de vigilância e santidade. Só os santos são verdadeiramente bem-aventurados e felizes. A simbologia, a imagem das nossas vestes simboliza a nossa condição espiritual diante de Deus. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Ele completa, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quem vai ler para a gente o 4 aí, por favor? Apocalipse 19:9. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Maravilha, né? Quem é que teria coragem aqui de, numa festa, convidar alguém que não conhece? Você vai fazer uma festa, claro, você vai mandar convites. Às vezes acontece de ver alguém que você não conhece, né? Às vezes está alguém que está na casa de alguém, e para não ficar sozinho, traz ela também. Ainda justifica, né? Olha, eu trouxe aqui porque não podia ficar. Meu primo está me visitando, tem um casal na minha casa, eu trouxe aqui. Mas você não vai convidar alguém que você não conhece. Veja que versículo maravilhoso, que promessa maravilhosa, irmãos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, às bodas do Cordeiro. Olha que dia maravilhoso e glorioso, no dia que você foi chamado, no dia que você for chamado. Olha, Manuel, sobe para aqui para participar comigo. André, Paulo, João, Antônio, sobem aqui. Maria, Ana, Josefina, sobe aqui. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Para essas bodas aqui só vão convidados, pessoas conhecidas por Deus. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece aqueles a que Ele chamou. Deus sabe de todas as coisas. Para essas bodas serão chamados apenas aqueles que Deus quiser chamar. Não vai entrar intruso, intrometido. Alguém que vai pegar carona, ponga, pegou no pé, trouxe uma senha, roubou da senha do outro. Não existe essa possibilidade. Somente convidados vão estar nessas bodas. Somente convidados. E você é um convidado, está nas bodas do Cordeiro. Enquanto há vida, há tempo, há esperança. Se você não foi ainda alcançado por essa graça, não se decidiu por Cristo, ainda há tempo de fazê-lo. Porque depois da morte não há mais tempo, não há mais jeito disso. O morrer é o fim de todas as coisas para aqueles que morrem sem Cristo. Eles são chamados pela graça de Deus, não por mérito próprio. Não adianta dizer que fez as maiores obras. A gente lê a biografia de muita gente aqui, né? E só de obras, de obras sociais. Né? Pessoas até canonizadas por causa das suas obras. Não vão entrar no céu por causa dessas obras, irmãos. Ninguém vai entrar no céu por causa de obras. Ninguém vai entrar no céu sem merecimento nenhum. Só vai entrar na eternidade aquele que for chamado por Deus, segundo o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. E é um chamado glorioso, a ceia, né? As bodas do Cordeiro. Olha que maravilha. Essa quarta bem-aventurança, dizendo aqui, chamando-os para as bodas do Cordeiro.
desenvolver a vossa salvação, falei neste instante, então significa dizer que nós devemos esforçar para fazer parte desse grupo, viu? Ser crente não é fácil, não. Não é fácil, não. Perseverar também não é fácil. Mas a promessa de Deus é: aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa de glória. Quinta bem-aventurança, quem vai nos ler aí? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Esse é Apocalipse 20, capítulo 6, viu? 20, capítulo 6. Bem-aventurado e santo. É interessante ele completar assim esse versículo, né, esse texto. Ele vai falar aqui dessa primeira ressurreição, e vamos falar um pouco dela também neste instante. Isso quer dizer aqui que essa ressurreição é para aquelas pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso que ele vai dizer ali que são santos. Bem-aventurado e santo. Ele já foi aprovado. Ou seja, está quase adentrando a eternidade. E a Bíblia vai chamar de, além de muito feliz, abençoado por Deus, a Bíblia vai chamá-lo de santo. Porque esse é o momento da entrada no lar celestial. E lá na eternidade, só vão entrar aqueles santificados pelo sangue de Jesus. É interessante perceber, irmãos, que poucas pessoas na Bíblia tiveram esse poder de ressuscitar, né? Ou de voltar à vida, né? Por alguma razão. Num total de 10 ressurreições. Vamos elencar aqui. A filha da viúva de Serepta, o filho da mulher samaritana, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, o filho de uma viúva, lá em Lucas capítulo 7, a filha de Jairo, Lázaro, muitos santos depois da morte de Jesus, né, levantaram dos sepulcros, né, vamos lembrar disso, o próprio Cristo, Dorcas e Eutico, um jovem que dormiu e caiu da janela, está lá em Atos capítulo 20. São esses os registros de pessoas que foram ressuscitadas. Você vai ser uma dessas. Maravilha, né? Você não vai conhecer essa morte eterna, você vai conhecer as bodas do Cordeiro. Porque você um dia foi alcançado por Jesus. E por isso que ele diz que tem parte na primeira ressurreição. Sobre isso, o pastor Hernandes, eu faço questão de ler, ele diz assim, Hernandes Dias Lopes, ele diz: o contexto deste texto revela que a primeira ressurreição aqui é sinônimo da conversão. Sinônimo da conversão. Você foi alcançado por Jesus Cristo. Converter-se a Cristo é sair da morte para a vida, da potestade de Satanás para Deus e do reino das trevas para o reino da luz. Pela conversão, os mortos recebem vida abundante e eterna. Os salvos são aqueles que nasceram duas vezes, física e espiritualmente, e morrerão apenas uma vez, fisicamente. Mas aqueles que recusarem a graça nascerão apenas uma vez, fisicamente, e morrerão duas vezes, ou seja, sofrerão a morte física e também a morte eterna. Os salvos são as pessoas verdadeiramente felizes. Você nasceu de novo quando Jesus Cristo chamou você para a salvação. Ele resgatou você da morte para a vida. Você é essa pessoa salva por Cristo Jesus. Bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte nessa primeira ressurreição, ou seja, foram alcançados, foram chamados por Jesus para a eternidade. Alguém lê para agora o outro versículo? É o 6º, estamos terminando. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22 e 7, né? É interessante, irmãos, que mais uma vez ele vai recomendar guardar as palavras da profecia deste livro. 2 vezes ele vai dizer disso.
E como eu disse certa vez aqui na pregação, quando Deus chama 2 vezes a atenção, Ele quer dizer, olha, cuidado porque isso vai acontecer. Quando chama 2 vezes o nome, é a certeza de que quer falar alguma coisa de muita importância na vida daquela pessoa. Então, novamente, Ele chama a atenção. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Porque Ele está dizendo por quê? Porque eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Bom, guardar a palavra, irmãos, é de caráter sumamente importante. Muito importante. E guardar a palavra significa, irmãos, conhecer, internalizar. Não é pegar a Bíblia e deixar lá dentro da gaveta, não. Ou até mesmo em cima do móvel com o Salmo 91 aberto. Guardar a palavra significa internalizar. A bem-aventurança, esta bem-aventurança está diretamente ligada à obediência a Deus. Conhecer sem obedecer é acumular e trazer juízo sobre si. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Um dia Davi disse, né, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está no Salmo 119, 11. O conhecimento, irmãos, da Bíblia, vamos lembrar que o conhecimento produz em nossa vida responsabilidades. A responsabilidade vai produzir o que na nossa vida? Obediência. A obediência, por sua vez, vai produzir mudança em nossas vidas. Então perceba, conhecer e guardar essa palavra é por esse intermédio que nossas vidas são transformadas. Eu tenho que ler a palavra de Deus, porque aqui contém palavra de vida eterna. Pastor Hernandes diz assim, olha, no céu só existirá uma categoria de pessoas, preste atenção nisso. No céu só existirá uma categoria de pessoas. São as pessoas obedientes a Deus. Os rebeldes que taparam os ouvidos à voz de Deus e desprezaram sua palavra não terão acesso à cidade santa, à Nova Jerusalém. Aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que guardam as palavras desta profecia, serão abençoados quando Cristo voltar. Feliz é aquele que guarda a palavra de Deus em seu coração, pois ele é um desafio à nossa fé, é um desafio a crermos, a internalizarmos as promessas de Deus. Mas é por intermédio da sua leitura e da fé que temos no Senhor e sabemos que ela se cumprirá nas nossas vidas e na vida de todos. O último aí, por favor, quem vai ler para a gente? Está em Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Júnior, vai ler de novo? O som baixou. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa é a última bem-aventurança. Esse é o último recado. Para não deixar dúvidas, ele vai dizer, novamente, Deus vai mostrar aqui, aqueles que vão adentrar a glória eterna. Quem são? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É para não deixar dúvidas. É a última palavra, é a última bem-aventurança. Está escrita no último capítulo da Bíblia. Lembrar exatamente do episódio, ação e reação. Ação de lavar a vestidura no sangue do Cordeiro. Qual é a reação? Condição para entrar na cidade celestial. Como eu disse, lá no céu não vai ter intrusos. Vai ter pessoas que serão chamadas para estar na eternidade. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é ação,
Qual é a reação? Seus pecados são purificados. Por isso que você adentra a eternidade. Lá não há mácula, lá não há pecado, não há possibilidade de injustiça. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, que significa que sua vida é santificada. Lá estarão os santos de Deus. E lá nunca mais haverá pecado, porque Deus não vai permitir. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro também, essa ação implica numa reação que é a justificação dos pecados. Ninguém vai ao céu por méritos próprios. Ninguém vai ao céu porque está buscando a Deus. Ele vai para o céu porque ele é justificado, tem seus pecados justificados por Cristo lá na cruz. E essa é uma obra segundo a vontade de Deus nas nossas vidas. Nenhum mérito está na mão do homem a salvação. Nem mesmo o clamor. Por mais infame que seja a vida, por mais que dolorosa, por mais que seja o triste o clamor, por mais merecimento, talvez se um santo aqui na terra, um grande homem, uma grande mulher, de grandes atitudes, pudessem se julgar na obrigação de lá estar, não. Ali só vão adentrar aqueles que tiverem suas vidas purificadas no sangue de Jesus. Essa é a condição. Porque só Jesus pode salvar. Só Jesus, com seu sangue, pode nos purificar do nosso pecado. Só Jesus, com a sua obra, pode nos livrar das garras do inimigo. E eu falei que por mais seja mais doloroso o nosso pedido, o nosso choro, isso não vai tocar o coração de Deus, porque não vai nos fazer merecedores, mas é por causa de Cristo, porque a obra está na mão de Cristo, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus Cristo pela sua obra de salvação. E nada, nem um resquício dessa obra pode ficar nas mãos de homem algum. A justificação, o pastor Hernandes tem uma frase interessante que ele diz: significa que um outro alguém, sobre a justificação, né? Um outro alguém perfeito, santo, imaculado, morreu em nosso lugar, dando-nos esse favor, e levou a nossa culpa, e pagou o preço da nossa redenção. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele completa: a verdadeira bem-aventurança não está nas coisas, mas em Deus. A verdadeira felicidade está na bendita e gloriosa salvação em Jesus Cristo. Lavar as vestes também no sangue do Cordeiro significa que essa é a única forma de sermos aceitos diante de Deus, de termos acesso à sua presença. Não há outra. Então, que essa esperança, irmão, seja uma fonte, que essa promessa, na verdade, seja uma fonte de esperança e alegria para todos nós e todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Bom, as bem-aventuranças, irmãos, né, a gente vai lembrar, nos trazem mensagem clara e esperançosa também. Aqueles que perseveram na fé se arrependem de seus pecados. Quem tem fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que possuem um coração puro, que trabalham pela paz, que sofreram pelo amor de Cristo e Jesus, serão abençoados com a salvação. Pode esperar. Uma outra mensagem que essas bem-aventuranças vão trazer para nós, irmãos, é a esperança de que, outra mensagem para nós é que temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma corrente teológica que diz que a igreja vai passar pela tribulação. Outra corrente diz: não, a igreja não vai passar pela tribulação. Deus vai levar a sua igreja, vai livrar a sua igreja da tribulação. Outra diz: não, durante a tribulação, a igreja será guardada por Deus. Não importa no que você crê, ou que doutrina você crê. Uma coisa você pode ter certeza, isso é absoluto. Ninguém tem dúvida disso. Deus está no controle de todas as coisas.
E da hora da tentação ele vai livrar o seu povo. Não importa que momento terrível, difícil, por mais que possa ser, não importa o momento. Deus não tira os olhos de cima dos seus filhos. Deus não deixa de operar na vida do seu povo. Deus não deixa de cuidar do seu povo. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está com o seu povo, Deus está com a sua igreja. Porque Ele nos ama, irmãos, incondicionalmente. Ele nos ama porque nós merecemos, ou porque somos bonzinhos, ou pela nossa idade, ou porque sofremos tanto. Ele nos ama de uma forma incondicionalmente. Ou seja, é um amor que depende apenas da vontade dEle e não das nossas vidas. Nada posso fazer para Deus me amar mais ou amar menos. Nada posso fazer se não for pela graça e misericórdia de Deus. Ele nos salvou por causa da misericórdia dEle. E Ele fez isso nas nossas vidas sem até mesmo sem vermos a nossa vida, né? Ou seja, já determinou isso antes do nosso nascimento. Afinal, Ele vê todas as coisas. Creia, irmãos, nessa palavra, receba. Se você ainda não teve, o encontro com Jesus Cristo, não demore. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, que você não demore. Porque conforme lemos aqui, o tempo está próximo. Nada mais falta para a volta de Cristo Jesus. Devemos entregar nossa vida a Cristo, porque a qualquer hora nosso Cristo vem buscar a sua igreja. Esse livro nos aponta para essa maravilhosa esperança da volta de Jesus. Aquele que ama Cristo anseia pela volta de Jesus. E aqueles que estiverem preparados, segundo a graça de Deus, vão ouvir de Jesus Cristo: vinde, benditos do meu Pai, para essa herança eterna. Então, irmãos, que a palavra de Deus, que essa palavra nos fortaleça e nos guie em todo o tempo, para que nós possamos ser dignos em Cristo Jesus de receber a vida eterna e desfrutar da presença de Deus para todo sempre. Amém.